Então, boa noite a todos. Agora a gente vai começar nosso segundo estudo. Peço desculpa pela minha voz, eu andei resfriado e ainda não recuperei completamente a minha voz. Se vocês forem ver, a gente tem 4 capítulos ali, no convite tinha 2. A culpa disso é minha, porque eu fiz uma mudança de última hora na organização, já que nós temos poucos sábados e muitos capítulos para a gente falar ainda. Mas eu vou contando o tempo, então, a depender de quanto a gente demorar num capítulo ou em outro, a gente pode acabar dividindo e deixando o resto para o próximo encontro. Vamos começar tentando relembrar o estudo anterior, ou quem estava no estudo anterior, ou quem assistiu. Lembra que a gente falou de mais de um capítulo, mas se for resumir, eram de 2 temas principais. Vocês lembram quais eram os 2 temas principais que a gente falou? Não lembro? A gente falou sobre Deus e a gente falou sobre o pecado. Falamos sobre a questão da existência de Deus, que embora a confissão não trate tanto dessa parte de argumentação, a gente trouxe. Falamos sobre quem é Deus, quem é Cristo, falamos sobre o pecado, a origem do pecado. E hoje, se a gente tiver que resumir esses 4 capítulos numa questão bem simples, a gente vai falar sobre justificação, um tema só, e a relação que a fé e as obras têm com relação à justificação. O primeiro artigo que a gente vai falar justamente é justificação. Ele diz: ensina-se também que não podemos alcançar remissão do pecado e justiça diante de Deus por mérito, obra e satisfação nossos, porém que recebemos remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça por causa de Cristo, mediante a fé, quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa os pecados nos são perdoados e nos são dadas justiça e vida eterna. Pois Deus quer considerar e atribuir essa fé como justiça diante de si, conforme diz São Paulo em Romanos 13:4. Esse artigo aqui, talvez para a época, enquanto eles estavam fazendo aquela reunião, lembro que a gente falou na reunião passada, que a confissão foi feita para apresentar diante do imperador com um grupo luterano e um grupo católico na tentativa de alcançar um chão comum, digamos assim, de justificar o que estava acontecendo durante o período da Reforma. E talvez, quando a gente tivesse falado sobre Deus, não tivesse causado tanta polêmica quanto falou sobre o pecado, da mesma forma. Mas esse artigo aqui provavelmente é o primeiro que causou discordância lá naquela época. Porque justamente a igreja tinha saído de um período, digamos assim, um pouco conturbado, em que a maneira em que nós nos tornamos justos diante de Deus, ou melhor dizendo, a maneira que nós somos aceitos diante de Deus, tinha sido muito distorcida por diversas coisas. A fé, aos poucos, foi sendo esquecida e foi sendo colocado no lugar dela muitas outras coisas. Não apenas boas obras, que nós vamos falar antes, não apenas obras virtuosas, mas também muitos rituais, muitas coisas que por si só não têm valor algum, mas que passaram a ser tratadas como se fossem o principal e ofuscaram a fé. Desde de práticas de penitência, indulgências, todas essas coisas que talvez de início foram usadas com o objetivo de ser um auxílio à fé, muito pelo contrário, acabaram sendo um empecilho à fé. E assim, chegando na época de Lutero, a justificação, a maneira em que nós somos aceitos diante de Deus, deixou de ser um assunto primariamente sobre fé e passou a ser um assunto sobre mérito. O pessoal que está nos acompanhando nos jovens, os próprios jovens, mesmo que a gente não tenha muitos aqui hoje, lembram que o nosso estudo inicial desse ano falou justamente sobre a questão de fé e obras, fé e mérito, e a diferença entre essas duas coisas. Aqui, nesse primeiro artigo, ele começa falando: não podemos alcançar remissão de pecado e justiça por mérito, por obra, por satisfação nossos. Isso é uma impossibilidade, visto que, como nós tínhamos falado na reunião anterior, o nosso pecado nos torna culpados diante de Deus, com uma culpa que é muito maior do que qualquer satisfação que nós possamos proporcionar. Por que a gente diz isso? Porque o nosso pecado
é um ato, um crime, digamos assim, cometidos contra o Todo-Poderoso Deus, justo, santo, bom. É um crime de grau imensurável. E assim pessoas pecaminosas como nós, agora caídas, ainda com seus melhores esforços, não conseguem adquirir a justiça que é necessária. Porque Deus, como a gente falou no texto, no artigo 1 e 2, Deus é perfeito. E Deus exige de nós essa mesma perfeição. Se Deus não exigisse essa mesma perfeição de nós e nos aceitasse com o nosso pecado e sem resolver esse problema, Deus deixaria de ser justo, Deus deixaria de ser bom, e isso é impossível. Então, que obra que é feita e como que a gente é justificado diante de Deus? Aqui ele fala, justificados pela fé, ou nos tornamos pela graça. A fé é como se fosse a mão, o instrumento pelo qual nós recebemos a graça de Deus. Que graça é essa? A graça daquele que enviou o seu único filho para morrer na cruz por nós e o ressuscitou no terceiro dia para a remissão dos nossos pecados, que nos promete vida eterna. Que fé é essa, se você pode se perguntar? Essa fé, como a gente vai falar daqui a uns 2 artigos, não é aquela fé que simplesmente reconhece um fato, um acontecimento. Não é aquela fé do historiador que leu a história e diz, realmente, parece que esse tal de Jesus existiu. Muito pelo contrário. Essa fé é a fé que, reconhecendo a nossa pecaminosidade, reconhecendo que em nós não há possibilidade de adquirir justiça diante de Deus, estende as mãos vazias, esperando que Deus nos conceda tudo aquilo que Ele prometeu por meio de Cristo. Agora, tendo falado da justificação, tendo falado um pouquinho da fé, ele passa a falar sobre a pregação. Por que a pregação? Antes dele falar sobre os próximos capítulos, sobre a igreja, sobre a ceia, sobre o batismo, aqui a gente começa a falar sobre o primeiro dos meios pelo qual a gente recebe a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, não é isso que a gente conhece? Então, no 5º artigo ele começa, para conseguirmos essa fé, instituiu Deus o ofício da pregação, dando-nos o Evangelho, os sacramentos, pelos quais, como por meios, dá o Espírito Santo, que opera a fé onde e quando lhe apraz naqueles que ouvem o Evangelho, o qual ensina que temos pelos méritos de Cristo, e não pelos nossos, um Deus gracioso se o cremos. Condenam-se os anabatistas e outros que ensinam a alcançarmos o Espírito Santo mediante preparação, pensamentos, obras próprias, sem a palavra física do Evangelho. Quando Cristo vem à Terra, a primeira coisa que ele faz, iniciando seu ministério, ele recebe o batismo com João Batista, os céus se abrem, desce o Espírito Santo em forma de pomba com ele, ele é tentado no deserto e ele começa seu ministério pregando. Arrependam-se porque o reino de Deus é chegado, não é? E a maneira como essa fé chegava naquela época é a mesma como a de hoje, a propagação do Evangelho. Isso que é feito todas as vezes aqui no culto, quando o Evangelho é proclamado de maneira correta, de maneira pura. Toda vez que a gente conversa, talvez com um amigo, com um familiar, com qualquer outra pessoa, e compartilha tudo isso que a gente tinha comentado antes. Compartilha que nós, reconhecendo a nossa pecaminosidade, nos consideramos injustos diante de Deus e necessitamos dessa graça que nos é oferecida gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Agora, como crerão se não ouvirem? Não é isso? Como crerão se não ouvirem? Não existe outra maneira. Tão importante é o ofício da pregação que Jesus diz em certa passagem, eu esqueci de colocar ali, se vocês não falarem, as pedras falarão, né? Então a pregação, tão importante é, que não existe meio dela ser impedido. Se nós não falarmos, de alguma forma, Cristo pregará o Evangelho e propagará o Evangelho pelo mundo. Ele fala no final, como em vários dos artigos, condenamos alguém, né? Condenamos alguém. Os anabatistas naquela época, como a gente tinha falado, eram um grupo muito heterogêneo, muito diferente uns dos outros. De uma forma que, em algum lugar, você tinha um grupo anabatista, que era muito semelhante com as igrejas batistas de hoje. Em outro lugar, você tinha um grupo anabatista,
que pregava que o reino de Deus ia chegar na terra e invadia a terra dos vizinhos dele e tirava a propriedade dos outros. Então, um desses grupos que ele condena é o grupo que nega que o ofício da pregação é realmente tão importante, que existem outros meios de receber receber a salvação, receber a graça de Deus, a parte da palavra, fora da palavra. Quer seja com preparação, meditação, quer seja com bons pensamentos, por mérito próprio, por boas obras, com o que for. E isso é impossível, é necessário que a palavra seja pregada. Ele fala, dando-nos o evangelho e os sacramentos. Por que dando-nos o evangelho e os sacramentos? Por que ele não fala só do evangelho? Porque os sacramentos, a saber, o batismo e a ceia, nada mais são do que a pregação do evangelho utilizando um meio físico. A gente vai ver em estudos futuros, quando a gente estiver falando sobre o batismo e sobre a ceia, que assim como os nossos pais na antiguidade, por exemplo, como Santo Agostinho, nós luteranos professamos que o sacramento não é simplesmente um símbolo, da mesma forma que o sacramento não é um ato puramente místico. O sacramento é a palavra de Deus unida a um elemento, quer seja a água do batismo, quer seja o pão e vinho da ceia. E também serve para o fortalecimento da fé, para o perdão dos pecados e, de certa forma, para a propagação do evangelho, porque Jesus nos diz na instituição da ceia, fazei isso todas as vezes que vos reunirdes, em memória minha, e ele diz, toda vez que fizerdes isso, estareis propagando o meu nome até que eu venha, né? Ele usa outra palavra, declarando, não lembro agora, anunciando o meu nome até que venha. Então a própria ceia é um anúncio do evangelho. A própria ceia em que a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo e professa esse perdão que nos é oferecido gratuitamente, é uma forma de pregação do evangelho. Agora tendo recebido a fé, existe alguma resposta que nós devemos dar a Deus? Existe alguma coisa que a gente pode fazer a partir disso? Ele começa no 6º artigo, sobre a nova obediência. Ensina-se ainda que essa fé deve produzir bons frutos e boas obras, e que por amor de Deus se deve praticar toda sorte de boas obras por ele ordenadas, não se devendo, porém, confiar nessas obras, como se por elas se merecesse graça diante de Deus. Pois é pela fé em Cristo que recebemos perdão dos pecados e justiça, como diz o próprio Cristo. Depois de haverdes feito tudo isso, deveis dizer, somos servos inúteis. Assim também ensinam os pais, pois Ambrósio diz, assim está estabelecido por Deus que aquele que crê em Cristo é salvo, e tem a remissão dos pecados não por obras, mas pela fé somente, sem mérito. Então, tendo recebido aquele evangelho distorcido do final da Idade Média, que colocava tantas coisas no meio da graça, no meio da fé, e tentava confiar em atitudes próprias, a Igreja Luterana, desde o princípio, começa a professar. Não é assim que funciona. A salvação, como ele diz, é somente pela fé, sem mérito nosso. Mas por acaso isso significa que a gente não deve se importar com as boas obras? Significa que as boas obras são uma coisa desprezível? Não. Muito pelo contrário. A maneira como a gente age é um reflexo direto daquilo que a gente crê. Não se espera que uma pessoa que não é cristã viva como um cristão. E da mesma forma, não se deve esperar que um cristão viva como um não cristão. Assim, tendo recebido essa fé, outra maneira de proclamar ela é praticando aquilo que nos é ensinado. Jesus diz no Evangelho de João, verdadeiramente me amareis se obedecerdes os meus mandamentos. Ele não está dizendo que a obediência aos mandamentos é um pré-requisito para a salvação. Mas ele está dizendo que aquele que realmente crê em Cristo, que realmente ama Cristo, que realmente estende as suas mãos esperando essa graça, vai agir dessa maneira. Vai agir de maneira adequada. O apóstolo Paulo depois fala de uma maneira muito, muito prática, né? Aquele que roubava, não roube mais, né? Aquilo que a gente praticava antes fora da fé, aqueles pecados que nos prendiam, ainda que hoje ainda tenham influência sobre nós, pelo fato de não estarmos completamente redimidos, de não termos sido aperfeiçoados depois com a nossa ressurreição,
Ainda assim, pelo fato de nós termos agora uma nova vontade em nós, uma nova natureza, isto é, aquela que vem pela habitação do Espírito Santo em nós, é necessário que todo aquele que professa que crê em Cristo viva como Cristo viveu. Viva como Cristo viveu. Cristão é aquele que vive como Cristo viveu. E isso inclui todas as boas obras, toda a prática de virtude. Toda a prática de virtude. Quer seja aquelas que se referem à mortificação do pecado, ou seja, nos afastar dos pecados antigos que a gente cometia, quer sejam aquelas que se referem à prática de auxílio ao próximo, de qualquer maneira que seja. Ajudar, como diz Paulo, né, as viúvas, os órfãos, todos aqueles necessitados. Isso também faz parte do Evangelho. E essa nova obediência, ainda que não seja um pré-requisito para a salvação, ou seja, ainda que não seja ela o motivo da nossa salvação, é um fruto inevitável da fé. Não se espera que uma laranjeira produza maçãs, nem que uma macieira produza laranjas. Da mesma forma, não se espera que o cristão viva uma fé morta e que não produza nenhum resultado na sua vida e na vida dos outros. E esse quarto e último artigo, eu cortei ele em várias partes. Só ele deve ter uns 4 slides, que é mais do que eu coloquei nos outros, e eu ainda cortei boa parte dele, porque ele é bem comprido. Sobre tudo isso que a gente estava falando, esse artigo tem como objetivo de explicar a relação entre essas duas coisas. Qual é a relação entre a fé e as boas obras, né? E uma das partes que eu tirei ali, onde estão os 3 pontinhos, ele diz de uma maneira muito interessante que os nossos oponentes, ele fala, os nossos oponentes passaram a tratar as obras como se fossem um requisito que substituísse a fé. Agora, eles mudaram de opinião e passaram a afirmar que as duas coisas são necessárias, ele fala. Ou seja, ele vem de um período em que, como a gente tinha falado antes, a prática de obras meritórias, de obras que tinham como objetivo conquistar a justiça diante de Deus, tinham ofuscado a fé a tal ponto em que, às vezes, a prática dessas obras era uma negação direta da fé. Uma negação direta da fé. Ele começa dizendo: os nossos são acusados falsamente de proibirem boas obras, pois os seus escritos sobre os 10 mandamentos, bem como outros escritos, provam que deram bom e útil ensino e admoestação a respeito de estados e obras cristãos verdadeiros, de que pouco se ensinou antes do nosso tempo. Insistia-se, ao contrário, em todos os sermões, principalmente em obras pueris, em obras de pouca importância e desnecessárias, tais como os rosários, cultos de santos, vida monástica, romarias, jejuns e dias santos prescritos, confrarias, etc. Necessariamente, por exemplo, o jejum é uma coisa ruim? Não, muito pelo contrário. O jejum é uma coisa biblicamente instituída. Ele não está dizendo que todas essas coisas que ele cita necessariamente são completamente desprezíveis, mas que a maneira como elas haviam sido tratadas tinham se tornado um empecilho pela fé, a ponto de que aquilo que é bom, como o jejum, se tornou um problema e foi misturado com muitas outras práticas, como ele cita ali, que não só não fazem parte das Escrituras, como também não faziam parte da experiência cristã desde o princípio, mas que foram acrescentadas ao longo do tempo. E essa mesma acusação de nós proibirmos as boas obras, muitas vezes hoje nos vem a nós como cristãos luteranos, não dessa maneira proibitiva, mas com pessoas que dizem que aquele que prega que a salvação vem única e exclusivamente pela fé, passa a tratar a graça de Deus como uma coisa de pouca importância, uma coisa que tão pouca importância tem, em que eu posso crer, receber a salvação sem nenhuma mudança na minha vida. Mas não é essa a realidade. Não é essa a realidade. Não, assim como a gente disse no artigo 6, a gente age de acordo com aquilo que a gente crê. Então, aquele que professa a fé vai praticar boas obras, não esperando, entretanto, adquirir mérito por meio delas. Não esperando que as boas obras venham a ser apresentadas diante de Deus como se fossem
os pesos numa balança, como se Deus fosse pesar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, e me salvar ou condenar de acordo com isso. Até porque isso seria impossível, porque nossos pecados são muito maiores em gravidade e número do que todas as nossas virtudes. Tanto que muitos pecados talvez nós nem conheçamos, nem saibamos que a gente tem cometido. Então a salvação precisa ser por algo externo a nós, e esse algo é Jesus Cristo. E muito pelo contrário, a proclamar a salvação somente pela fé não é um demérito à fé, ela não diminui a importância da obra de Cristo, de Deus. Muito pelo contrário, ela torna a obra de Deus muito mais valiosa, porque ela reconhece que nós não temos o que apresentar. Caso nós tivéssemos o que apresentar, e caso nós pudéssemos adquirir esse mérito diante de Deus por esforço próprio, a morte de Cristo teria sido em vão. Não teria sido necessário que Cristo viesse. Agora, justamente, Cristo veio porque não existia outro meio da gente ser salvo. Não há outro nome dado debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. E também como os estudos que nós fizemos no início da juventude, lá início de março, a gente reconhece, como diz o apóstolo Paulo, que aquele que trabalha, aquele que faz as obras, esperando algo em retorno, não recebe aquilo que é próprio da fé e da graça. Ele recebe aquilo como se fosse dívida. Por exemplo, aquela pessoa que trabalha, quando ela recebe o salário dela no final do mês, ela não recebe o salário como uma graça, como um presente que o patrão dela dá para ela. Muito pelo contrário, ela recebe aquilo que ela merece. Ela recebe aquilo pelo qual ela trabalhou. Ela recebe o pagamento de uma dívida que ela tinha adquirido. Eu trabalhei, eu mereço o meu dinheiro, o patrão está em dívida comigo, ele precisa me pagar aquilo. Agora, diante de Deus, isso é impossível. Diante de Deus, isso é impossível. Então, é impossível tratar como graça se nós agimos de acordo com a dívida. É impossível nós dizermos que a nossa salvação é dependente da graça de Deus se nós ensinamos som. Aí, voltou. Ele continua no artigo. Agora, contudo, ensinam que não nos tornamos justos diante de Deus unicamente por obras. Ou seja, ele está falando dos oponentes dele. Mas acrescentam a fé em Cristo e dizem que a fé e as obras juntas nos tornam justos diante de Deus. Essa doutrina pode trazer um pouco mais de consolo do que quando apenas se ensina a confiar em obras. Entretanto, não é aceita porque não é aquilo que foi ensinado desde o princípio por Cristo. Visto, pois, que a doutrina da fé, que é o artigo principal do cristianismo, foi negligenciada por tempo tão longo, como é forçoso confessar, havendo-se pregado apenas doutrina de obras por toda parte, os nossos deram a seguinte instrução a respeito. Em primeiro lugar, que nossas obras não nos podem reconciliar com Deus e obter graça. Isso, ao contrário, sucede apenas pela fé, quando cremos que os pecados nos são perdoados, por amor de Cristo, o qual ele só é o mediador que pode reconciliar o Pai. Agora, quem pensa realizar isso mediante obras, e imagina merecer a graça, esse despreza a Cristo e procura seu próprio caminho a Deus, contrariamente ao Evangelho. Essa doutrina a respeito da fé é tratada aberta e claramente por Paulo em muitas passagens, de modo especial em Efésios 2, onde diz: pela graça fostes salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, porém é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie, porque se fosse dependente de nós, poderíamos chegar diante de Deus com muito orgulho. Sim, eu merecia, eu estou aqui diante de ti, Deus, por minha causa,
por tudo que eu fiz, por tudo que eu mereço. Mas isso não é possível. Isso não é possível. Justamente não é possível porque nada do que a gente faz tem valor suficiente para compensar aquele primeiro pecado que foi cometido por todos nós em Adão e todos aqueles pecados que nós agora com essa natureza caída continuamos a cometendo todos os dias, por omissão, por ato, por palavra, por pensamento. Agora, talvez alguém vá lá para Tiago, que foi inclusive um livro de muita discussão na época, e leia Tiago falando: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então, realmente, se a fé sem obras é morta, essa salvação somente pela fé que vocês pregam, nós luteranos pregamos, não pode ser verdade. Porque muito bem poderia um de nós dizer que crê, não praticar as boas obras e ainda dizer ser salvo. A salvação é só pela fé. E seria contrário às Escrituras, seria contrário ao que diz Tiago. Agora, ele continua dando orientação a respeito disso. Dá-se outro sim instrução para mostrar que aqui não se fala da fé possuída também pelos demônios e os ímpios. Aquela fé que Tiago diz, os demônios também creem e estremecem, os quais também creem os relatos que contam haver Cristo padecido e que ressuscitou entre os mortos. Fala-se ao contrário da fé verdadeira, que crê alcançarmos por Cristo a graça e remissão dos pecados. Não uma fé barata, não uma fé que simplesmente se resume a um pensamento ou uma aceitação de um grupo de ideias, mas uma fé transformadora, uma fé viva, que aceitando tudo aquilo que Cristo nos pregou no Evangelho, recebe aquilo que Ele mesmo fez e vive de acordo, tendo recebido o Espírito, agora vivendo não mais na carne, mas no Espírito. Ensina-se ademais que boas obras devem e têm de ser feitas, não para que nelas se confie a fim de merecer graça, mas por amor de Deus e em seu louvor. Porque nós fomos feitos para isso. Nós fomos criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus e para representar Deus diante da criação. Essa é a imagem de Deus diante de nós. E é isso que nós esperamos ao nos chamarmos de cristãos. Porque aquilo que nós deveríamos ser desde o princípio, isto é, a imagem de Deus, foi vivida perfeitamente somente por Cristo. E nós, imitando a Ele, no nosso viver, no nosso agir, esperamos retornar aquilo que nós deveríamos ter sido desde o princípio. E isso só é possível com o auxílio da graça de Deus, porque como nós não podemos pagar pelos nossos pecados, Cristo paga pelos nossos pecados. E agora o Espírito Santo nos ajuda daqui em diante em direção a outro objetivo. Tendo recebido a justificação, agora nós somos auxiliados no caminho da santificação. No caminho da santificação, no caminho de nos tornar a imagem e semelhança de Deus de fato. Essa imagem que a gente perdeu em Adão, junto com o primeiro pecado. Sempre é a fé somente que apreende a graça e o perdão dos pecados. Não são pelas obras que Deus olha para nós e nos concede a graça com base naquilo que nós fazemos. E visto que pela fé é dado o Espírito Santo, o coração também se torna apto para praticar as boas obras. Porque se vocês bem lembram, em Hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então agora, tendo recebido a fé, tendo recebido o Espírito Santo, que coloca de nós essa nova vontade, que é contrária à nossa natureza pecaminosa, nós nos tornamos aptos a viver de uma maneira que antes nós não éramos habilitados. Não que nossa vida se torne perfeita de agora em diante, pois nós ainda temos os resquícios daquele velho homem que nós tentamos nos despojar, nos afastar dele todos os dias. Entretanto, essa vontade não existe naquele que não crê, porque esse espírito não vive naquele que não crê. Então, ainda que aquele incrédulo, aquele não cristão, aquele que não tem fé em Cristo, ainda que ele possa fazer muitas coisas externamente boas,
e até muito proveitosas, inclusive ajudar muitas outras pessoas e se portar de uma maneira muito digna, é inevitável que, por essas ações serem tomadas fora da fé, elas não sejam agradáveis diante de Deus, porque nossa existência foi feita a Deus. Então, até mesmo aquilo que é bom, se praticado longe de Deus, não para Deus, não é agradável, porque é contra o nosso princípio, é contra o objetivo da nossa existência. Porque antes, enquanto está sem o Espírito, é demasiadamente fraco. Ou seja, a pessoa sem o Espírito Santo, como ele vai dizer agora em diante, ainda que ela tente praticar muitas boas obras, é inevitável que ela caia em muitos pecados que talvez o cristão caia, mas espera-se que o cristão não caia, justamente porque ele não está sozinho. Justamente porque ele não está sozinho. A nossa luta não é a nossa luta, nós, como indivíduos, contra o mundo, mas é a nossa luta com Deus, ou seja, com o auxílio de Deus, contra o mundo, o pecado e o diabo, que já foram derrotados, objetivamente, na morte e na ressurreição de Cristo. Na morte para o perdão dos nossos pecados e na ressurreição onde ele realmente vence a morte, vence o inimigo final. Além disso, está no poder do diabo, que impele a pobre natureza humana, ou seja, a pessoa que não crê, está no poder do diabo, que impele a pobre natureza humana, a muitos pecados, como vemos nos filósofos, que se lançaram à empresa de viver vida honesta e irrepreensível. Ou seja, talvez eles até realmente tenham tentado a fazer isso. Contudo, não conseguiram realizá-lo, porém caíram em muitos pecados graves e manifestos. É o que acontece ao homem quando está sem a fé verdadeira e sem o Espírito Santo e se governa apenas pela própria força humana. A guerra contra o pecado, e não só a guerra contra o pecado, a guerra pela justiça, a guerra pela virtude, a guerra por tudo aquilo que é bom, para aquele que não crê é uma guerra perdida. É uma guerra perdida, porque é uma guerra de alguém agindo contra a sua natureza e sem auxílio externo. Essa natureza já foi corrompida com o primeiro pecado. Ele já se tornou ímpio, sujo, manchado diante de Deus. E visto que a vontade dele foi manchada, a vontade dele se torna cativa. A nossa vida sempre é vivida para algo ou para alguém. A nossa vida nunca é vivida de maneira completamente livre. E aqueles que não estão sujeitos a Deus, necessariamente se tornam sujeitos a algo contrário a Deus. E esse algo são os inúmeros pecados e vícios e erros e os inúmeros desvios que existem no mundo por nossa culpa e que nos afastam de Deus e causam esse terrível sofrimento que existe em todo o mundo. Agora, nós recebemos o Espírito Santo. Ainda que a nossa natureza humana não tenha sido completamente redimida, nós já não estamos como esses. Sim, assim como eles, a nossa vontade é viver uma vida honesta, uma vida irrepreensível, uma vida virtuosa. Mas é uma guerra que não é feita sob o ponto de vista de alguém derrotado, tentando conquistar terreno. Um pecador sem nada, tentando buscar uma virtude que para ele é inatingível. Muito pelo contrário. É uma guerra sob o ponto de vista do indivíduo já vitorioso. É uma guerra sob o ponto de vista de que aquele Cristo que foi crucificado não permanece crucificado. De que aquele Cristo que foi crucificado não está numa tumba, não está morto em algum lugar, mas ele ressuscitou e vive. E essa mesma vitória que ele teve, agora é nossa vitória por causa da fé. Porque justamente é para isso que ele veio, para dar salvação para muitos, para oferecer aquele único caminho estreito que era impossível sem ele. E agora está aberto, o véu rasgado, e todos nós temos o livre acesso a Deus. E aí que vem a liberdade. Aí que vem a liberdade do cristão. A liberdade do cristão é a liberdade de praticar o bem, porque aquele que é escravo do pecado não tem essa liberdade. Não tem essa liberdade. Eu gosto de usar o exemplo de uma pessoa
que nunca utilizou nenhuma droga na vida dela, nunca utilizou. E ela tem por regra na mente dela, eu não vou fazer isso. E ela tem um amigo que, no exercício da sua liberdade, acha que eu posso fazer o que eu quero, eu vou usar o que eu quiser. Passa um pouco de tempo, essa pessoa que nunca utilizou permanece livre. Ela ainda tem a possibilidade de escolha. Se ela quiser hoje, ela pode usar, amanhã ela pode não usar. Por quê? Porque ela não se tornou escrava ao vício, ela não se tornou escrava a nada. Então aquilo que parece uma prisão, ou seja, o evitar o pecado, muito pelo contrário, é justamente o guia que nos evita de sermos escravizados. Enquanto aquele outro amigo que cedeu ao erro, que cedeu ao pecado, subitamente foi aprisionado por esse novo senhor. E agora, o uso da droga não é mais um exercício de liberdade, agora é uma servitude a um novo senhor, porque ele não consegue mais parar e dizer, não vou usar, porque isso se tornou parte dele agora. É um exemplo talvez meio ruim, mas de certa forma é semelhante à nossa relação com Deus e com o mundo. A gente crê em Cristo e nos é esperado viver de certa forma. Essa forma nos é expressa nos mandamentos de Deus, né? Como a gente tinha falado desde o princípio, até porque os nossos catecismos gostam muito de começar logo no início falando sobre os 10 mandamentos, depois de pouco tempo. É uma das primeiras coisas que a gente fala. E isso que aos olhos do mundo parece tanto uma prisão, uma coisa chata, uma coisa de você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Muito pelo contrário, é a base da nossa liberdade. Não é realmente livre aquele que pratica todas as coisas. Realmente livre é aquele que, na prática do bem, evita todos aqueles vícios, todos aqueles pecados, todas aquelas coisas que podem aprisionar ele e afastar ele de Deus. E assim ele se torna realmente livre. Porque não existe liberdade fora de Deus, só existe escravidão. E escravidão é outro senhor que não é nem um pouco misericordioso como Cristo. E assim ele termina esse artigo 10 falando: tais obras elevadas e autênticas, ou seja, as boas obras, não podem ser feitas sem auxílio de Cristo. Ainda que tu possa fazer uma coisa boa, como eu disse, o valor dela sem a fé não existe. Conforme ele mesmo diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E até eu acrescento o que disse o apóstolo Paulo: tudo posso naquilo que me fortalece. Esse versículo que é tão usado hoje em dia como, talvez como uma afirmação de que eu posso fazer tantas coisas e tal. Muito pelo contrário, ele é uma confissão de que agora, por causa dessa fé, todas as coisas me são possíveis nessa liberdade. É possível a pobreza com dignidade, a riqueza com dignidade. É possível uma posição social muito boa e assim como uma posição social muito ruim, com dignidade. Todas as coisas são possíveis, porque todas essas coisas que no mundo definem as pessoas, não mais agora nos definem. Porque o que nos define é única e exclusivamente uma coisa: o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a obra dele por nós. Termina aqui os 4 capítulos. Aí eu consegui fazer menos coisa do que da outra. Da outra vez a gente conversou um pouco, o pessoal teve algumas dúvidas e algumas colocações. Eu abro agora também para que o pessoal contribua e exponha se ficou alguma coisa de dúvida ou algo que faltou. Assim como se tem alguma coisa a acrescentar ao que eu falei, fiquem à vontade. Pastor. Alguém quer fazer uso da palavra? Fiquem bem à vontade. Seu Ivo, eu vou lhe passar o microfone, daí o senhor pode... Não sei se é oportuno. Essa confissão foi construída dentro de um contexto na Reforma, né? Tudo a ver com a Igreja Católica, não é isso? E todo mundo sabe, essa semana morreu o Papa, né? Não sei se dá para
falar em Papa aqui hoje? Não sei. Pode? Não, porque a gente acompanhou muitos depoimentos, né? Eu acho que eram uns 50 depoimentos sobre o Papa, né? A vida dele que ele teve. Então, deputados, dirigente de instituições, ensino e tudo, diretores disso e daquilo, né? Todo mundo em debates deram uma opinião sobre o Papa, né? Eu quase que cheguei à conclusão que o Papa é mais importante que Jesus Cristo, né? De tão bem que falaram do Papa. Então, só isso que eu queria colocar. E o Papa está relacionado com isso aqui, né? Que o Papa não cumpriu, na verdade, com os objetivos da Igreja, né? Que basicamente nós conhecemos 5, né? Ele só trabalhou com o último objetivo da Igreja, né? Praticamente ele foi líder de um grande departamento social do mundo, né? Ele se relacionou bem com o mundo, na parte social, política, econômica. Ele conversou bastante isso e teve bastante consenso na atribuição dele. Então, eu gostaria de incluir isso aí nessa questão, que o Papa com obras, né, pelas obras ele está salvo, né? Todo mundo diz que o Papa merece o céu. Então, eu gostaria de que fosse, de repente, a gente comentar alguma coisa. E também vale mencionar, como a gente disse ali, que essas obras, por mais que sejam muito boas, o valor delas, a parte da fé, fora da fé, é nulo. Não existe valor. Seria como oferecer uma obra social para alguém sem oferecer a Cristo junto, é a mesma coisa que se eu estivesse voltando para casa com muita fome, sofri um acidente e perdi a perna. Alguém vai lá e me dá um pão para comer e não cura a minha perna. Eu vou morrer, mas eu vou morrer sem fome. Não faz sentido isso. Eu preciso primeiro curar o problema. E o nosso problema, ainda que seja todas essas coisas sociais que nos cercam, nosso maior problema é o problema do pecado e da morte. E esse não é as obras sociais que curam. Elas podem ser um auxílio para a pregação do Evangelho, devem ser um auxílio para a pregação do Evangelho, mas a cura realmente só existe numa, que é na pregação do Evangelho puro, Evangelho não adulterado, não de um Evangelho falso e diluído. Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Nos alegramos, Gustavo, pela sua excelente exposição. Eu acho que para mim ficou muito claro, muito compreensível, e a gente então tem acesso àquilo que a igreja professa já há 500 anos, né? E nos alegramos por fazermos parte dessa história, não com orgulho, mas com humildade, por termos sido privilegiados e contemplados com a oportunidade de dar esse claro testemunho do Evangelho para que muitas pessoas possam realmente conhecer a Cristo e crer nele como seu mediador e viver em santidade a partir da santidade e da justiça que Cristo nos confere. Hoje à tarde a gente estava conversando num outro grupo sobre as boas obras, né? E não exatamente sobre as boas obras, sobre o culto. E então chamou a atenção que numa das citações, a primeira obra que nós produzimos a partir do Evangelho a pilha também está acabando, a primeira boa obra que nós produzimos a partir do Evangelho é ouvir a Cristo, é estar na sua presença. É uma obra de humildade, de reverência, de se dignificar, de estar aos pés do Senhor Jesus e ouvi-lo. Maria fez isso. Marta quis fazer tanta coisa naquela hora, né? E Jesus diz, a Maria fez a melhor coisa. Ela sentou aos meus pés. Então essa é a primeira boa obra que muitas pessoas às vezes não querem fazer, ouvir Cristo, ouvir o Evangelho, para, movido pelo Espírito Santo na palavra, poder então agir em outras ações também tão importantes dentro do reino de Deus. Então é significativo isso que Cristo nos possibilita
a partir do seu evangelho, do encontro dele com Marta e Maria, né? Então que a gente possa produzir muitas boas obras, partindo dessa de sentar aos pés de Jesus, né? Tantas outras, né? Dentro da nossa família, dentro da igreja, dentro da sociedade, né? Sendo testemunhas do Santo Evangelho, para que tantos que ainda não o conhecem, não conhecem o sacrifício de Jesus, possam não só conhecer, como o diabo conhece, não a fé histórica, que nem você mencionou, mas realmente crer de coração. Cristo é meu Senhor, Cristo é meu Salvador. O seu sangue me torna digno de estar na sua presença e de participar de seu reino e de sua glória, né? Mais alguém gostaria de contribuir? Tranquilo? Muito bem, então, mais uma vez, Gustavo, obrigado pela sua contribuição. Agora ficamos na expectativa no próximo mês para os próximos capítulos, né, da confissão que nós estaremos então estudando. Então, tanto a vocês estão convidados, vocês que hoje estão aqui, como os amigos irmãos que estarão acompanhando essa transmissão, essa gravação, em momentos posteriores também possam então desde já se sentir e estão convidados a participar aqui também no templo desse encontro, que sem dúvida é estar aos pés de Jesus, estar aos pés do Evangelho Salvador. Aos amigos, irmão da Dona Marta e cunhada, né, sejam muito bem-vindos e que este momento os motive a estarem conosco em momentos futuros também, e quem sabe podermos professar junto esta maravilhosa fé, esse maravilhoso Evangelho, né, com muito carinho. Então assim eu encerro a gravação e daí a gente faz a nossa oração final então.